Olá pessoal, tudo legal com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Temos aqui a 12ª aula do curso Lógica de Programação nas linguagens C e Pascal. E a aula hoje é sobre matrizes. No caso, hoje é a continuação da aula sobre estruturas, né, que a gente usa para agilizar o armazenamento de informações dos nossos programas. A gente já aprendeu sobre variáveis, já aprendeu sobre vetores e agora temos as matrizes, que é a continuação da aula de vetores. Bom, a matrizes, né, caso vocês queiram pesquisar o termo em inglês, é matrix. E ele se refere aos vetores de vetores, ou seja, um vetor é uma porção, né, conjunta de dados e uma matriz é essa porção conjunta de vetores, ou seja, a partir do momento que eu tenho um conjunto de variáveis, eu tenho um vetor. A partir do momento que eu tenho um conjunto de vetores, eu tenho uma matriz. E a representação lúdica para essa matriz seria um gaveteiro de gaveteiros. A gente usa uma caixinha para representar variável, ou seja, a gente coloca um determinado valor do programa naquela caixinha. A gente usa um gaveteiro, ou seja, com várias gavetas para representar um vetor, que a gente pode armazenar várias informações. E aqui temos um gaveteiro, né, no caso em formato de, digamos assim, uma tabela, né. Eu tenho aqui as linhas, né, as 4 linhas, eu tenho aqui 4 colunas. É basicamente isso que forma uma matriz, no caso representada por imagem. Eu tenho aqui uma fileira de gavetas, eu tenho aqui várias fileiras de gavetas. Então essa aqui é a representação lúdica de uma matriz. Bom, a matriz na matemática e a matriz na computação, elas são muito parecidas, talvez a mesma coisa. A matriz na matemática, ela é uma forma de organização de números e na computação é uma forma de organização de dados para agilizar nossas tarefas, né, a nível de algoritmo, a nível de código. E tanto na matemática quanto na computação, nas duas áreas, a matriz ela vai ter o número de linhas, ela vai ter um número de colunas, ela vai ter uma posição dada pelo cruzamento da linha com a coluna, né? Ela vai ter a diagonal principal, vai ter a diagonal secundária, vai ter o triângulo superior, o triângulo inferior, entre outras coisas que compõem as duas matrizes. Vou fazer agora uma pequena revisão, não espere nada muito grandioso de uma revisão da parte de matriz de matemática, apenas um beabazinho para a gente se situar um pouco nisso aqui. E uma matriz na matemática, né, a matriz A, no caso, a gente define ela através de uma letra na matemática, ela tem um número I de linhas, um número J de colunas. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz 3 por 5, 3,5. Esse 3 por 5 significa 3 linhas por 5 colunas. E onde é que está isso aqui? Essas 3 linhas, essas 5 colunas. Eu tenho aqui 1, 2, 3 linhas, ou seja, sempre começa pela linha, pela horizontal. E por fim eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 linhas, no caso vertical. Então a gente sempre vai horizontal pelo vertical, linha por coluna, I por J. E aí digamos que eu queira pegar uma unidade de uma posição dessa matriz. Eu tenho aqui a posição 1 e 1, ou seja, linha 1, coluna 1. Ela está aqui. Linha 1, coluna 1. Ela encontra-se aqui. Eu tenho a posição, né, da matriz A 2 por 3, ou seja, na linha 2, na coluna 3. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, e aqui a coluna 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. E aqui eu tenho, ó, o 8. Ou seja, por aí a gente vai pegando, né, todos os valores unitários aqui da nossa matriz. Eu tenho 1, 4, que é isso aqui. Eu tenho 3 e 5, né, que é aqui 3 linhas e 5 colunas. Tem aqui o 15. E assim como eu tenho aqui outra matriz, né, com um número maior de linhas e menor de colunas, no caso uma matriz 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas. Eu tenho aqui, por exemplo, a posição 1 e 2, que é o 20, e a posição 4 e 1, né, que é essa daqui, quarta linha, primeira coluna. Bom, então com relação à definição da matriz e a posicionamento de cada um dos elementos dela, tá tudo ok. Agora continuando com uma característica das matrizes, que é a matriz quadrada. Uma matriz quadrada é uma matriz em que o número de linhas e o número de colunas são iguais, ou seja, eu tenho uma matriz aqui de ordem 3. Uma matriz de ordem 3 é uma matriz quadrada em que ela possui 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de ordem 10, por exemplo, ela sempre vai possuir o número igual, então vai ser 10 linhas e 10 colunas. E quando a matriz ela é quadrada, eu tenho aqui uma coisa interessante que chama-se diagonal principal, que são justamente os itens, os elementos em que aparece nas posições onde o número da linha é igual ao número da coluna. Eu tenho aqui 1,1, ou seja, eu tenho linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. A linha 1, coluna 1 está aqui, a linha 2, coluna 2 está aqui, a linha 3, coluna 3 está aqui. Ou seja, eu tenho aqui a minha diagonal principal
da minha matriz quadrada, da matriz 3×3. Bom, os triângulos superiores e inferiores são os elementos acima e abaixo, né, respectivamente, do minha diagonal principal. Por exemplo, aqui, qual é a dica, né, primeiramente para isso, para a gente conseguir encontrar esses valores? É onde, no caso, o triângulo superior são os elementos onde o número da linha é inferior ao número da coluna. Ou seja, eu tenho aqui linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3. Ou seja, eu sempre vou ter o número da linha menor do que o número da coluna. Então, esse aqui é o triângulo superior. Ele aparece, são todos os itens acima da minha diagonal principal. E o meu triângulo superior, né, seria o inverso. Seria onde o número da linha é maior do que o número da coluna. E aí eu tenho aqui minha diagonal principal e meu triângulo inferior, ele encontra-se aqui. Ou seja, quando eu tenho aqui a posição 2, 1, ou seja, esse 2 aqui é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 é maior que 2, ou seja, nessas posições daqui acontecem os itens do meu triângulo superior, do meu triângulo inferior. No caso, eu errei aqui, me perdoem pelo erro, aqui seria triângulo inferior. Bom, a soma de matrizes ela é feita com matrizes do mesmo tamanho, seja matriz 1×1, 2×2, sei lá, 3×5, 5×10. O que importa é que ela seja do mesmo tamanho, no caso as duas matrizes que vão ser somadas. E a soma ela é direta. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A, que ela é 3×3. Eu tenho aqui a matriz B, que também é 3×3. Então, se elas têm o mesmo tamanho, elas podem ser somadas. E a soma ela é feita direta. Eu faço esse elemento com esse elemento, esse com esse com esse. E eu representando aqui embaixo, fica como? Fica aqui, ó, 1 mais 5, 6. 4 mais 2, 6. 4 mais 0, 4. Descendo a linha aqui, né, eu tenho 5 mais 12, 16. 6 mais 6, 12. E por aí vai, ou seja, a gente faz uma soma direta, né, dos valores das duas matrizes, né, resultando em uma matriz do mesmo tamanho, com os valores somados. E uma matriz transposta é uma matriz em que inverte-se as colunas e as linhas. O que era linha passa a ser coluna, o que era coluna passa a ser linha. E aí o resultado da matriz transposta vai ser uma matriz com os valores trocados da linha e da coluna. Ou seja, se eu era A e J, vai ficar A, J, I. Se eu tenho uma matriz que é 2, né, 1, 2, por 3, 1, 2, 3, ela vai ficar uma matriz 3, 1, 2, 3, por 2. 2 por 3 vai ficar 3 por 2. E o que era linha, 1, 2, 3, vai passar a ser coluna. 1, 2, 3. Que era a linha aqui, ó, 6, 7, 8, passa a ser coluna. 6, 7, 8. E agora com relação às aplicações da matriz, eu tenho diversas aplicações. Por exemplo, o programa Excel, que a gente utiliza na planilha eletrônica, ele é basicamente uma matriz. A gente usa, né, as posições das células, as colunas e as linhas, né, a gente consegue fazer diversas, tremendas operações com ela. Principalmente para quem trabalha com probabilidade estatística, é uma ferramenta poderosíssima, não só o Excel, como os correlatos, né, do BR Office, do Lotus, né, do Lotus Symphony, são outras aplicações semelhantes ao Excel, mas todos são planilhas eletrônicas, são aplicações complexíssimas e utilizam o conceito de matriz. E eu vou mostrar aqui agora uma coisa que vocês, né, espero que muita gente não vai saber, né, que é um negócio chamado aqui grafos. E isso aqui, por exemplo, eu que cursei ciência da computação, isso aqui, por exemplo, é uma matéria para mim. Uma matéria inteira só sobre a teoria dos grafos. Mas o que é um grafo? O grafo, ele, na computação, ele é a representação de vários pontos interligados por distâncias. E aí, esse ponto aqui, ó, pode se chamar nó ou aresta. Isso aqui são as ligações ou vértices, ou seja, eu tenho um ponto 0 que se liga ao ponto 5, no caso nó, né, o nó 0 com o nó 5, através da ligação 2. Ou seja, se eu fosse passar de 0 a 5, eu teria que ter um custo de 2. Se eu fosse de 0 a 1, eu teria um custo de 5. E aí a gente consegue aproximar esse problema aqui, se a gente fosse utilizá-lo na vida real, como? Com mapas. Ou seja, eu tenho aqui um determinado ponto, eu tenho aqui as distâncias entre os pontos, e eu posso agora, por exemplo, calcular qual é a melhor rota que eu faço para um lugar. Será que a melhor rota de eu ir para o 4 aqui, aí eu passando pelo 1 ou pelo 2? Saindo do 3 aqui para o 4, pelo 1 ou pelo 2? Eu tenho aqui 12 mais 1, 13. Melhor do que 9 mais 22, dá 31, ou seja, por aqui é muito melhor do que ir por aqui. Inclusive por aqui é melhor ainda, né? Ou seja, eu faço 2 pontos, eu tenho aqui 6 mais 2, 8, com mais 15, 23. Ou seja, eu passando por aqui,
Mesmo que eu passe por mais pontos, a distância é menor do que eu passar por isso aqui. E quem faz isso aqui, por exemplo? O Google Maps, aplicativo que muita gente usa no celular, no computador, para calcular distâncias, ele utiliza o fundamento da teoria dos grafos. Agora, pô, beleza, eu já sei aqui que eu tenho pontos interligados, mas como é que isso se relaciona com matriz? Eu tenho aqui, no caso, um grafo, ele pode ser representado por uma matriz de incidência e uma matriz de adjacência. E aí, uma matriz de adjacência, que eu achei melhor para explicar esse exemplo aqui, é uma matriz em que eu levo aqui os pontos nas minhas linhas e colunas, ou seja, eu tenho aqui na minha matriz o índice 0, 0. O 0, 0 significa isso aqui. 1 significa esse daqui. Para eu percorrer de 0 a 1, eu tenho aqui 5. De 0 a 2, como eu não tenho, né, uma ligação daqui para aqui, ele fica com 0 na minha tabela. De 0 a 3, a mesma coisa, porque eu não tenho nenhuma ligação direta para aqui. Mas de 0 para 4, eu tenho aqui 15. E aí vocês vão montando a tabela, né, vão ver que a tabela, inclusive na diagonal principal dela, ela vai ser uma matriz, no caso, quadrada, porque vai ter o mesmo número de linhas e colunas, né, para cada nó que seja inserido. A diagonal principal dela vai ser sempre 0, a não ser que eu tenha um caminho que eu saia de 5 para o próprio 5, mas não vai ter. Isso chama-se laço. Eu não tenho laços aqui no meu grafo. E aí, todos aqui vão ser 0. E o triângulo inferior, no caso, perdão, superior, vai ser o espelho do triângulo inferior, né? Eu tenho aqui, né? Se eu cortar aqui, fizer um corte aqui na minha matriz, na minha tabela, eu vou ter 5 e 5 aqui, eu vou ter 9 e 9 aqui, 12 e 12, 22 e 22, 2 2, 4 4, 1 1. Ou seja, eu tenho aqui uma matriz, um espelho de triângulos na minha matriz. Agora, isso aqui acontece porque ela não é um grafo direcionado. Se ele fosse um grafo direcionado, por exemplo, de 2 para 4, eu tenho aqui, ó, de 2 até 4, eu tenho 1. Mas se fosse de 4, aqui, ó, até 2, que seria 1, se aqui tivesse um 0, significa que eu poderia sair de 2 para 4, mas eu não poderia de 4 para 2. Aí seria um grafo direcionada, é mais ou menos o que acontece nas nossas ruas. Quando a rua ela não é de mão dupla, ela não tem ali ida e volta na mesma rua, ela é um grafo direcionado, a pessoa vai, mas a pessoa não volta. Então tudo isso aqui é tratado em grafos, e um grafo é uma matriz. Então essa aqui seria uma grande aplicação de muito peso, de muita utilização, a nível de você entrar numa grande empresa como o Google para trabalhar com isso aqui. E para nós declararmos nossas matrizes, ela leva mais ou menos o conceito ali igualzinho do vetor. Na linguagem C, para quem está estudando com a linguagem C, você apenas vai colocar mais um colchete aqui com o número de índices, ou seja, você tem aqui int idades. Int idade primeiro. Aqui é uma variável do tipo inteiro, vai receber um número, uma idade de uma pessoa, por exemplo. Aqui eu vou ter int idades com esse 10 aqui, significa que eu vou ter um vetor de 10 índices de números inteiros. Se eu tiver aqui int idades 50 depois 10, significa o quê? Que eu vou ter 50 grupos de números, de 10 números inteiros. Ou seja, é como se eu tivesse 50 grupos com 10 pessoas e cada uma dissesse sua idade, né? Ou seja, aqui ó, agora temos 50 grupos de 10 pessoas, cada um com sua idade. Basicamente isso. Em Pascal também não é muito complicado nem muito diferente. Eu tenho aqui idade, vai ser o integer, vai ser um número inteiro. Eu tenho idades, vai ser um array, ou seja, um vetor de 1 até 10 de inteiro. E eu vou ter aqui idades, um array 1 a 50, vírgula, 1 a 10 de inteiro, ou seja, eu vou ter aqui novamente 50 grupos de 10 pessoas, cada um formando sua idade, porque é do número inteiro. Isso significa que eu tenho uma matriz 50 por 10, 50 linhas e 10 colunas.